Gente, ó quem tá aqui pra dar um oi pra vocês hoje. Tcharam! Ai, pessoal, ai, pessoal. Esse é muito simpático, esse cachorro, gente, muito simpático. Imagina se tivesse uma equação que pudesse exemplificar todos os passos que você precisa realizar para fazer a prova do Enem em relação ao tempo que você vai gastar em cada passo. Curioso? Então vem comigo! Oi meninas, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Classe A Inspira. E hoje a pergunta que não quer calar é: você sabe como dividir o seu tempo para a realização da prova do Enem? Não? Pois muito que bem, hoje nós estamos aqui para sugerir para você uma divisão de tempo com alguns passos e no final a gente vai conseguir compactar tudo numa equação. É isso mesmo que você pensou. Então, presta atenção. O Enem é uma prova que tem a duração de 5 horas e 30 minutos, o que totaliza 330 minutos. Então, a nossa sugestão de utilização, desses 330 minutos é a seguinte: vamos dividir em blocos, tá? Como assim blocos? A gente vai chamar esses blocos e depois a gente vai ver que esses blocos têm algumas divisões. Primeiro bloco, bloco de redação. Segundo bloco, bloco de resolução das questões de fato. Terceiro bloco, bloco das pausas. E o quarto bloco, passagem para o gabarito. Então isso pode ser dividido da seguinte maneira. Primeira coisa, chegou na prova, como a dica que a Vitória deixou pra gente na semana passada, chegou, sentou, escreveu o rascunho da sua redação. A primeira coisa que você tem que fazer. Nesse tempo de escrita de rascunho, a gente sugere que você utilize mais ou menos 40 minutos para isso. Então, passados 40 minutos, você vai para o próximo bloco, que é o bloco de pausas. Nós vamos ter o total de 5 pausas, que vai estar intercalado com os outros blocos. Eu vou explicar para você certinho, tá? Então, o primeiro bloco de pausa, você tem uma duração de 2 minutos mais ou menos, tá? Você tem 2 minutos para respirar, acalmar, que é uma das dicas que a nossa psicóloga Leonor deixou pra gente no feed. Respirou, vai pro próximo bloco. O próximo bloco é para realizações das questões fáceis. Cara, não sei se você sabe, mas as questões fáceis e as questões médias têm um peso maior na prova do que as questões difíceis, tá? E a prova ela é dividida mais ou menos assim. Você tem 25% da prova sendo composta por questões fáceis, tá? 50% composto por questões de nível médio e 25% de questões difíceis, tá? As ditas difíceis. Então você vai fazer o seguinte: nesse primeiro bloco, após a primeira pausa, a gente sugere que você resolva as questões fáceis, mas aí você utiliza a técnica do pega-varetas. Como assim? Você vai primeiro fazer aquela varredura da prova. Então, nesse período, a gente sugere que você utilize mais ou menos uns 115 minutos. Por quê? É o tempo de ler. Você tem mais ou menos 1 minuto por questão, que vai dar 90 minutos. Você lê a questão e vai classificando. Assim você consegue fazer uma varredura da prova. Aquela questão para você é nível médio, aquela questão já é mais difícil e a questão fácil você já responde. Então, dessa maneira você vai ter em média 2 minutos para responder uma questão que é dita fácil e o restante dos minutos que sobram para os 115 você tem para fazer a leitura da prova e classificação das questões, tá certo? E aí você vai para sua próxima pausa, que é mais uma pausa número 2 de 2 minutinhos também. A próxima etapa é a realizações das questões de nível médio. Nessa etapa a gente sugere que você utilize mais ou menos 50 minutos. Então, nessa etapa você vai procurar, porque você já leu antes, então você já fez uma varredura e já classificou as questões que você acha que é de nível médio. Então você vai olhar as questões de nível médio e resolver, tá certo? E aí você vai para a próxima etapa, que é a sua próxima pausa. Essa é um pouquinho mais comprida, tá? Você tem cerca de 9 minutos, porque é nessa pausa, que fica exatamente ali no centro da prova, que você vai fazer
o lanche, tá bom? Então essa pausa pode ter uma duração de 9 minutos, você vai fazer seu lanche, vai acalmar e vai respirar, porque aí começa a parte pauleira, assim, da prova, que é a parte de resoluções das questões difíceis, tá? Então, as resoluções das questões difíceis, a gente sugere que você utilize mais ou menos uns 30 minutos, tá? Por quê? Você tem menos questões, tá? É 25% só da prova e você já viu as questões antes. E aí você vai para a próxima etapa, que é a sua pausa de número 4, tá certo? Então, pausa de número 4, também de 2 minutos, respirou, parou, prestou atenção, se acalmou. Agora você vai para a parte importantíssima, que é onde você vai passar a sua redação do rascunho para a folha de redação mesmo, tá? Então essa etapa você precisa ter muita atenção para você não cometer muitas rasuras, né? É a etapa que você vai ver se faz sentido o que você escreveu, acrescentar novas ideias e etc. Então nessa etapa a gente sugere que você gaste mais ou menos uns 40 minutos para fazer isso. E finalizada essa etapa você vai para a sua última pausa de número 5. Aí você vai para a última etapa, gabarito, tá? Ó, essa você precisa ter mais atenção do que tudo, porque se você passa uma coisinha errada, você acaba perdendo a questão, né? A gente sugere que você utilize aqui mais ou menos uns 30 minutos, tá? Então, se você usar essa média desse tempo que a gente passou aqui para você, você vai conseguir cobrir esses 330 minutos e vai utilizar, fazer a sua prova de uma maneira um pouco mais tranquila, dando algumas pausas para você não surtar, para você respirar e conseguir finalizar a prova com facilidade, tá certo? Então, se a gente pudesse exemplificar tudo isso aqui em uma equação, essa equação seria essa daqui que tá aparecendo na tela para você agora, e são os blocos que eu falei inicialmente para você lá no início do vídeo. Esses blocos aqui na parte de P, esse P, são todas as pausas que a gente fez. Então nós temos o total de 5 pausas, tá certo? Então a equação final vai ser a somatória de todos esses blocos igual ao tempo que você tem de prova, tá certo? Lembrando que esse P significa todas as pausas, então o P é a somatória do tempo que você vai gastar em todas as pausas, tá? E esse Q são as questões. Lembra que nós dividimos as questões em 3 etapas, as questões fáceis, as questões médias e as questões difíceis. Então a somatória do tempo que nós temos para a realização dessas 3 etapas é o que significa esse Q aí, tá certo? Então, gente, isso aqui era mais para mostrar para você como é que você pode dividir o seu tempo, mais ou menos. Você não tem que ficar surtado com isso. A gente quer, na verdade, que você realize uma excelente prova, é por isso que a gente está tentando te ajudar aqui, tá bom? Boa prova para você, vai dar tudo certo, não vou precisar ficar realizando boa sorte não, porque boa sorte é para os fracos. E aqui a gente só tem forte, tá bom? Então, um beijão para vocês, vai dar tudo certo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!